Muita gente, quando vai votar num presidente, escolher o presidente, acha que ele é o mágico que vai resolver tudo, o rei moderno, aquele que é o resolvedor com a varinha mágica, vai lá escolher as coisas que quiser e resolver. A caneta mágica, né, do presidente. Só que o Brasil, a presidência não funciona necessariamente assim como uma caneta mágica e com uma caneta mágica, né? O Brasil pensa como um condomínio gigante. Pensa no país como um condomínio gigantesco. E nesse condomínio tem lá 200 milhões de moradores, que é a população brasileira. A população brasileira são esses moradores, né? Então, o presidente não vai ser o dono do prédio, não vai ser o dono de um condomínio, né? O presidente, ele serve como se fosse um síndico dentro de um condomínio. O presidente, ele é eleito e ele é um síndico que é escolhido pelos cidadãos, pelas pessoas daquele país, né? Num contrato de 4 anos, que é o tempo do seu mandato. Como se fosse um síndico com um contrato de 4 anos. E do mesmo jeito que um síndico num condomínio administra o dinheiro daquele condomínio que é arrecadado, também o presidente faz. O presidente administra as verbas recebidas e distribui conforme o seu método de governo, entende? Ele vai distribuir para educação, saúde, segurança, dependendo do tipo de política e tipo de visão que ele tem. Então, ele faz a administração dessa verba que existe. E ele executa as coisas, né? Administra orçamento, define ministros e tudo mais. Por isso chama poder executivo. O presidente está inserido no Brasil dentro do poder executivo, justamente por executar as coisas. Mas pensa, um síndico de um prédio não consegue fazer também tudo sozinho, né? O síndico do prédio, além de administrar, ele tem ali que ter alguns ajudantes, funcionários, para poder trabalhar junto com ele para a administração daquele prédio. Então ele vai ter um zelador, às vezes, para poder limpar as áreas comuns, né, desse condomínio, desse prédio. Vai ter que ter contrato com o eletricista para consertar a fiação e tudo mais. Pessoa para cuidar da piscina, vai depender de cada prédio é de um jeito, mas no país funciona do mesmo jeito. Cada um vai ser especialista de uma área e esse cada um especialista de uma área são os ministros, que são indicados e colocados ali pelo presidente. Então, o que um ministro faz? Um ministro escolhido pelo presidente. Ele vai ser o responsável especializado, nem sempre, né, especializado, mas ele vai ser indicado para uma área especializada, uma área específica, na qual ele vai ficar o responsável por administrar aquela área, né? Então tem, às vezes, ministro da saúde, da economia, ministro da educação, e esses ministérios são as áreas especializadas para administrar aquela área específica, e ele coloca um ministro para ser como se fosse o gerente daquilo tudo, como se fosse o síndico, talvez, comparando aí com um prédio, com um condomínio. Imagina, então, o país é um condomínio e tem vários prédios, e tem o síndico do condomínio e o síndico de cada bloco de prédio.
Então, os ministros é como se fosse isso. E cada bloco de prédio, cada ministério, né, é representado por esse ministro e ele faz o gerenciamento ali dentro do seu ministério e da sua área de atuação, né? Porque o presidente vai fazer a gestão da verba, a gestão das áreas, mas quando vai ser distribuído, como que vai aplicar dentro de cada área é o ministro que vai decidir. Então, o ministro é como se fosse uma peça-chave técnica dentro de uma área específica, né? Então, ali o presidente vai receber toda a arrecadação federal do que o contribuinte e as pessoas pagam, né? Que é como se fosse num condomínio a taxa de condomínio, e depois ele vai distribuir dando prioridade para onde que ele quer gastar de acordo com o seu estilo de governo. Só que o presidente não pode escolher distribuir da cabeça dele. Tem regra, tem lei, tem constituição, tem estudo. Então, ele não pode pegar um dinheiro, às vezes, que é para pagar uma dívida ou para algum ministério específico e, não vai ser aplicado aqui, entende? Ele tem que dar satisfação se ele for fazer essas coisas. Ele administra lá do melhor jeito, mas existem limitações de acordo com a Constituição e de acordo com a lei que ele não vai poder fazer do jeito que ele quiser, né? E aí o limite desse poder, esse limite ele entra, né, no poder legislativo, que é onde vai ser criadas as leis, onde vão ser votadas, alteradas leis. E o presidente não pode chegar e pensar, hoje eu vou fazer desse jeito ou daquele jeito. Existem as leis para que isso não aconteça. Então, se ele quiser implementar uma ideia nova, fazer alguma coisa nova, ele vai ter que levar essa ideia para a Assembleia. Entende? Que no Brasil, como uma Assembleia de condomínio, é o Congresso Nacional, que vai ter a Câmara dos Deputados e os senadores, né? Vai ter os deputados e os senadores. E aí o presidente vai propor ideias, né? Se ele quiser mudar alguma coisa ou fazer alterações por conta própria. E essas ideias vão ser votadas e tem que ser aprovadas dentro do Congresso, entende? Tem que ser aprovado pelos deputados, tem que ser aprovado pelos senadores, tem que ser ali votada, discutida e aprovada. Então, não é simples como chegar e fazer conforme quer, entende? Mudanças muito bruscas tem que ser assim. A gestão da maior parte, sim, ele faz ali do jeito que ele... quase do jeito que ele bem entende. Dentro das normas, dentro da lei, ele distribui ali para um ministério ou outro do jeito que ele quiser. Indica os ministros e tudo mais. Só que certos tipos de gastos ou certos tipos de distribuição da arrecadação não podem ser feitos, ou certos tipos de coisas que o presidente quer fazer não podem ser feitos antes de ter uma lei aprovada para isso, entende? Antes de ter essa aprovação dentro do Congresso. E aí existe também o STF, o Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário, né? Que vai atuar como dentro de um país? Pensa que o presidente, como um síndico, gasta mais do que pode, vai fazer coisas que não estão de acordo com a Constituição, vai atuar de uma forma sem mandar a lei para a Câmara dos Deputados. Então, o STF e também tem outras cortes também, né? Mas
principalmente o STF, vai garantir que o presidente, por ter um poder muito alto, vai garantir que tenha um poder quase que acima dele, que vai garantir a justiça e vai garantir que a lei está sendo aplicada. E se ela estiver sendo quebrada, vai entrar para resolver, para poder intervir, entende? Então o poder judiciário, ele intervém nesses casos que o presidente não está cumprindo as regras como deve ser, ou seja, a Constituição, as leis, né? E ele vem para trazer ali a justiça de que o presidente não é quem dita as leis. Ele pode propor e tudo mais, mas não vai ser ele quem dita as leis, quem vai mandar na lei. Quem dita as leis são os senadores, os deputados, através de votação, aprovação. E também nós mesmos podemos propor leis que para serem votadas e tudo mais, entende? Então, é ali dentro do Congresso Nacional que vai ser gerida as leis. Então o presidente ele faz essa gestão maior de verba, de tipo de administração, um poder executivo mesmo, de fazer as coisas acontecerem e fazer, distribuir, escolher ministro e tudo mais, né? Então é um sistema muito complexo e muito difícil. Mesmo um presidente, para um presidente no Brasil, é um sistema complexo e difícil. Não é fácil fazer alterações e tudo mais. É um pouco engessado, é complexo, né? Mudar as coisas dentro desse sistema é difícil. Alterar, fazer novas coisas é difícil. Então, tem dois lados. Isso ajuda a evitar que, por exemplo, um presidente mal intencionado mude as regras do jogo do jeito que ele bem entender e faça as coisas conforme ele quer. Mas também, por outro lado, um presidente bem intencionado que queira trazer coisas novas e propostas interessantes de alterações de lei e tudo mais, também vai penar, também vai ser difícil, porque ele vai ter muita burocracia no caminho, né? É muito moroso, muito demorado. E aí o presidente ele tem que ter um tato, um papel muito importante dentro do país, além de fazer uma boa administração, é também ter uma parte diplomática, uma parte de ser amigável com os ministros, para os ministros poderem fazer as coisas conforme é a ideia dele, apesar dos ministros serem indicados por ele, ele tem que ainda ter uma boa relação com esses ministros, tem que ter boa relação com os deputados, com os senadores, para que ele consiga fazer as leis que ele propõe serem aprovadas, para ele consiga convencer esses deputados e senadores para que votem a favor da lei deles, né? Ele tem que mostrar, então, que ele está ali para resolver problemas junto com essas pessoas. Ele tem que negociar, criar programa, às vezes, para a região que tem mais deputado. Ou, às vezes, ele tem também que resolver problemas que estão sendo acometidos dentro do país. Então, o presidente tem um papel muito importante dessa parte diplomática, né? Também dentro e fora do país. Fora também, às vezes, tem reuniões, por exemplo, de países ou da ONU, líder de outros países, aquelas reuniões que tem com vários líderes, vários presidentes, tem lugar que não é presidente, é outra coisa, mas pronto, onde tem essas reuniões, ele também tem que ter esse papel diplomático de negociar
fazer relações exteriores, representar o país em outros países. Então, fazer negociações, defender interesse ali do país, incentivar o investimento estrangeiro, por exemplo, quando precisa. Então, quando a gente pensa presidente, o presidente não é necessariamente o homem ou a mulher da varinha mágica, da caneta mágica, né? Ele é um gerente ali, melhor vendo, ele é um gerente com recurso limitado, que são as verbas que são arrecadadas. Alguém que precisa ter muita diplomacia, muito tato para lidar com deputados, com senadores, com os ministros. Alguém que precisa ter muito poder de influência e convencimento para poder fazer passar suas ideias e serem aprovadas através de leis, por exemplo, né? E também ter muita capacidade de conseguir gerenciar isso tudo, fazer isso tudo ainda dentro do que já existe na Constituição, na lei, que ele está sendo ali acompanhado pelo STF e por outras cortes para poder andar na linha, entende? Então, pensa o Brasil como um grande condomínio. O presidente vai ser o síndico desse condomínio. Cada prédio vai ter seu síndico e cada prédio é de um jeito. É como se fossem os ministérios. Cada ministério é de algum assunto, educação, saúde, segurança e tudo mais. Os ministros é escolhido pelo presidente, ou seja, como se fossem as peças que vão trabalhar junto com o presidente, né? E é isso aí. E esse papel aí complexo que o presidente tem dentro de um país. Tá bem? Eu vou fazer outros vídeos aqui também explicando as outras funções políticas, por exemplo, governador, deputado e tudo mais, e qual a função dentro do país dessas pessoas, tá bem? Então, fica com Deus aí e até mais.